Beleza, Eduardo. Eduardo, é o seguinte, agora para a gente treinar, você disse que eu ia usar vários algoritmos ao mesmo tempo, não é? Eu disse, tá aqui, eu quero te mostrar como que a gente faz essa parada, tá bom? Olha só, galera, antes de mais nada, a gente vai criar um objeto e esse objeto se chama lista. Eduardo, não sei o que é lista, vai lá no curso de Python Fundamentos, lá no site ciênciadados.com e você vai ver, beleza? Então, ó, isso aqui é uma lista, tá bom? Quando a gente usa o colchetezinho, a gente cria uma lista, tá bom? Tô dando o nome dessa lista aqui de modelos, models, beleza? Agora, essa lista está vazia, a gente vai preencher ela. Como é que a gente preenche ela? E aí eu vou te mostrar. Olha só, eu vou utilizar, galera, o seguinte, eu vou colocar dois parâmetros em cada um registro dessa lista. Como é que vai ser? Eu vou dar o nome do algoritmo, e esse nome eu vou colocar por meio de uma string separada aqui por aspas, e depois da vírgula vai ser o nome do algoritmo em si. E o algoritmo eu vou utilizar aqui, ó, a regressão logística, tá bom? Então olha só o que eu estou fazendo nessa linha. Eduardo, você está criando uma lista vazia. Agora, você vai preencher essa lista, só que você vai preencher ela de forma automatizada. Como é que você vai fazer? Eu vou utilizar a função append e ele vai apendar, né? A gente fala apendar, ele vai acrescentar. Né? Você que trabalha aí com tecnologia já há algum tempo, não é abendar não, tá bom? Abendar, você deu ruim. É apendar, tá bom? Você vai fazer um append. Então você vai acrescentar valores nessa lista. Você tem aqui a lista, essa lista aqui, a models. Agora eu quero acrescentar registro, tá aqui, ó. Vou usar o append. O que vai ter dentro dessa lista? Ó, eu vou colocar o nome LR, que é o apelido que a gente está dando aqui para regressão logística, tá bom? Logistic Regression, tá aqui, ó. O algoritmo é Logistic Regression e tá aqui, o algoritmo. Beleza? Só que a gente não vai fazer isso com um algoritmo. A gente vai fazer isso com vários. A gente quer testar vários algoritmos, não é? Então eu vou fazer isso ó, com a Linear Discriminant Analysis, análise discriminante linear. KNN, eu vou utilizar o KNN Classifier, que a gente está resolvendo um problema de classificação, né? Outra coisa que você poderia ficar com dúvida. Você fala, Eduardo, XGBoost, mas você, importou o XGBoost lá em cima e eu estou vendo aqui XGBoost Classifier. Me explica isso aí, Eduardo. Vai, fala para mim aí. É porque assim, galera, o algoritmo XGBoost, ele resolve problemas de classificação e de regressão. Então, para problemas de classificação, ele fala, ó, o meu nome para problemas de classificação é XGB Classifier. E se fosse regressão, seria XGB Regressor. E isso serve para todos os outros aqui, tá bom? Beleza? Então poderia ser Random Forest Regressor aqui. E a gente está usando Random Forest Classify. Por que é tudo Classify, Eduardo? Porque a gente tem um problema de classificação, né? A gente quer prever a classe das plantas lá. Dado o valor da sépala e da pétala, eu quero saber se ela vai ser setosa, vigínica e versicola. Fechou? Então bora para frente. Então, só continuando, a gente vai apendar, tá vendo que eu estou sempre colocando append aqui, né? Ó, a gente vai apendando os valores, cada um dos valores, né, que são o nome e o algoritmo na nossa lista, tá bom? Presta atenção nessa parada, é só isso que a gente está fazendo aqui, ó. Se tivesse uma linha, a linha seria, ó, Logistic Regression, o LR, Logistic Regression. Só que a gente está colocando aqui, ó, vários algoritmos junto para a gente colocar nessa lista. E você já vai ver o que a gente vai fazer com essa lista, tá bom? Nós estamos automatizando essa parada, e isso é bem interessante. Vamos para frente, olha só. Nós vamos criar outras duas listas, e essas duas listas vão mostrar para a gente tanto o resultado da nossa parada, né, o resultado do nosso treinamento e o nome, né, o nome de cada um dos algoritmos, tá bom? Então vai vir assim, por exemplo, eu tenho lá o KNN e o resultado do KNN. Tudo bem? Eduardo, tudo bem, mas como é que eu estou ainda fazendo só função para depois eu preencher? Isso fica meio confuso para minha cabeça. Porque geralmente eu faço antes, depois eu vou lá e agrupo, não é? É exatamente essa parada que eu quero que você preste atenção. Porque assim, ó, aqui quando a gente vai automatizar, a gente prepara o que a gente vai automatizar e depois a gente passa para que ele faça a execução do trabalho. Talvez não é muito intuitivo, tá bom? Não é muito intuitivo. Mas depois que você fizer aqui embaixo, aí vai ficar mais fácil você entender, tá bom? E aí nas próximas vezes que você for trabalhar, você vai ver que fica mais fácil você ir criando algumas peças e depois você ir alimentando ela, tá bom?
Algumas vezes você vai fazer de trás para frente essa parada, você resolve tudo, aí depois você pensa assim, ah, agora que eu sei fazer, eu vou automatizar. Essa é a real que acontece, por isso que às vezes agora você está achando que não seja intuitivo, ou enfim, mas quando você tá, é que nem quando você faz as continhas lá no Excel, e aí você já está acostumado a somar, já está acostumado a tirar a média, não fica bem intuitivo? Aí você não vai lá no Excel e faz tudo de uma vez, assim, você só copia a fórmula e... Então, é mais ou menos isso que você está fazendo aqui. Só que é claro, você está devagarzinho, miudinho, está fazendo as paradas ali, aprendendo. Então, não se cobre muito. Vai por mim que você vai aprender essa parada, beleza? Então, ó, tô criando outras duas listas aqui e a gente vai encher essa lista. Só que olha que interessante. Eu vou encher essa lista e nessa lista eu vou ter os valores do resultado e os nomes dos algoritmos, tá bom? Eduardo, fala para mim, de onde vai vir o name? Ó, o name e o model são atributos que a gente tem dentro dos algoritmos, tá bom? São atributos que a gente tem dentro do algoritmo. Todo algoritmo tem um nome, que é o name, e o modelo. O modelo aqui nesse caso é o algoritmo que a gente está usando, que é exatamente, por exemplo, é o SVM, enfim, é o algoritmo que você está usando, tá bom? Só que eu estou dizendo aqui, ó, para o nome e para o modelo, nessa lista aqui ó, de modelos, então olha só, para o nome e para o modelo, nessa lista de modelos, o que é esse models aqui, Eduardo? Esse models é o que a gente acabou de criar aqui em cima, ó, a gente criou o models aqui. Ó. Então, para o nome e o algoritmo que está aqui dentro, o que é que a gente vai fazer? Aí, galera, é que a gente vai fazer o trabalho todo de uma vez só. Olha que interessante. Eu vou fazer a validação cruzada. Como é que a gente faz a validação cruzada? Primeira coisa, a gente escolhe o fold, a quantidade de folds que a gente vai fatiar ali o dataset, tá bom? Então pensa aí, ó, eu tenho lá todo o tabelão, tá bom? Só que eu tenho o tabelão e eu posso fatiar ele com 5 vezes, 4 vezes, 3 vezes, 10, a gente vai fatiar ele 10 vezes, tá bom? Então, fatiando 10 vezes, eu vou criar um fold de 10 fatias. Como é que eu crio um fold de 10 fatias? Por meio dessa função aqui, ó. Então, ó, a função de estratificar, de fatiar, é essa aqui, ó, stratified kfold. Beleza? Tá comigo? Então, ó, nessa linha, eu estou criando um objeto chamado kfold, tá bom? Esse nome poderia ser qualquer outra coisa. Estou colocando kfold porque ele é, geralmente, aqui dentro você vai ver que fica mais fácil de entender. O stratified kfold, ele é a função em que vai me dar as fatias. A quantidade de fatias está aqui dentro, ó, 10. Então eu vou falar assim, olha, fatia essa parada em 10 aí para mim. E eu vou colocar alguns valores aqui para você tentar receber o mesmo resultado que eu, tá bom? Então, beleza. É só isso que eu queria que você prestasse atenção nessa linha. Eduardo, nessa linha aqui, você está me dizendo que eu estou criando o kfold, que é um objeto que poderia ter um nome qualquer, mas você está me dizendo que ele está usando a função stratified kfold. Não é isso mesmo? É exatamente isso. E eu vou fatiar ele em 10 vezes, não é? Então é exatamente isso que está acontecendo nessa linha. Quando eu faço ali a nossa divisão 70-20, lá nos 70 para treinar e 30 para testar, aqui a gente faz tudo numa lapada só. Como que a gente faz? Por meio da função cross-val-score. Isso aqui é uma função, a gente importou ela aqui em cima, ó, só para você ficar ligado aí que esse nome ali é uma das funções. Ó. A gente já utilizou o stratified kfold, você acabou de descobrir que é para a gente fatiar lá o nosso dataset, né, na quantidade de fatias que a gente quer fatiar o dataset para ir trocando, o que é teste vira treino depois, e aí depois ele conhece melhor o dataset e obtém resultados melhores, não é isso, Eduardo? É exatamente isso. Só que agora a gente vai usar o cross-val-score, que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa parada toda de treino e teste numa lapada só. E tá aqui, ó, a gente vai utilizar o cross-val-score dentro desse looping aqui, tá bom? Esqueci de falar, né? A gente está criando um looping aqui, né? Para o nome e o modelo na lista de modelo, aí a gente vai fazer esse trabalho todo aqui e ele vai printar o resultado, tá bom? Isso é um looping, então tem um exemplo de looping também no curso Python Analytics Fundamentos. Entendeu porque que é importante fazer o curso, né? Beleza? Então tá lá, curso gratuito, beleza? Então tá bom. Aqui, olha só, a gente tem aqui o seguinte, ó. Eu tô colocando nesse objeto aqui CV Results, né? Que é o resultado da validação cruzada, o seguinte, a função cross-val-score e aí os parâmetros. Presta atenção, esse parâmetro primeiro que vem aqui, ó,
é o modelo, beleza? Que modelo, Eduardo? Os modelos que estão lá na minha lista de modelo. Eu não coloquei lá dentro eu não coloquei dentro da minha lista models vários modelos? Não foi? Então, o modelo está entrando aqui. Quando for o LR, ele vai jogar o LR aqui dentro. Quando for o Random Forest, ele vai jogar o Random Forest aqui dentro. Tá conseguindo compreender o loop? Beleza? E aí você vai colocar o X de treino, o Y de treino. E aí, depois você vai fazer o quê? Você vai... Aqui dentro é o CV, que é a validação cruzada. É a quantidade de folds lá com as outras funçõezinhas de aleatoriedade que eu coloquei para você repetir o mesmo resultado que eu. Que é igual ao kfold, que está aqui, ó. Fechou? E qual é a métrica de avaliação, Eduardo? A gente vai utilizar a acurácia. Poderia usar vários aqui, log, loss, enfim, então é uma porrada. A gente vai olhar aqui a acurácia, tá bom? Beleza, só que eu não criei duas listas aqui, a names e o resultado. Como é que eu vou acrescentar os resultados lá? Aqui, ó, a partir de agora. Então, olha só, eu dou um append, lembra que o append é para acrescentar no resultado? Então, ó, no resultado, eu vou dar um append, o CV resultado. Esse resultado aqui, ele vai trazer para mim exatamente o resultado do modelo que foi treinado no momento. E o names, ele vai dar um append no nome, então ele vai colocar o nome do modelo que foi treinado. Aqui embaixo é somente para a gente printar ali o resultado e o erro padrão ali de cada um dos algoritmos. São atributos que a gente consegue ver, né? A gente consegue ver a média e o erro padrão de cada um dos algoritmos, tá bom? De cada um dos resultados que a gente viu lá dentro. Beleza? Então, é isso que vai ser feito nesse looping a partir de agora. Tudo bem? Então, ó, ele está criando o extra tree, XGBM, terminou de treinar. Olha que interessante. Então, a gente tem lá, ó, presta atenção aqui nesse negócio que é interessante aqui, ó. Olha o resultado. A gente tem aqui, ó, que a regressão logística tem ali uma assertividade, uma acurácia de 96% e um erro padrão de 4%. Nossa, Eduardo, me perdi aqui. De onde veio essa acurácia e de onde veio o erro padrão? Tá aqui, ó. A gente pediu para printar o nome do algoritmo, né? O name. O CV Results, a gente traz a média. Por quê? Porque não tem 10 lá. Não tem 10 fatias. A gente vai ficar com a média dos resultados. E o erro padrão. O erro padrão tá aqui, o erro padrão. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Olha só. A gente tem aqui, ó, a regressão logística com acurácia de 96%. Um erro padrão aqui de 4%. A linear discriminante análise, melhor, 97,5% e tem 3,8% de erro. O KNN já não foi tão bom, tá vendo? Olha o SVM aqui, ó. O SVM 98 com 3% de erro, 3% de erro ali, vai. Decision Tree, olha a Decision Tree, 95%. E todos os outros algoritmos ali também baseado em árvore, né? Dado que os dados não mudou muito, a gente não alterou o hiperparâmetro, ali a melhora do algoritmo em si não trouxe um melhor resultado pelo fato de aprimorar a Decision Tree. Não é isso? Os ensemble não são coleções ali, não são algoritmos baseados em árvore de decisão? Então tá aqui todos os algoritmos baseados em árvore extra tree, o Random Forest, o XGB, o GBM. Aqui meus alunos nos cientistas de dados na prática conhecem todos esses algoritmos aqui, tá bom? A fundo, cada um dos seus hiperparâmetros é um negócio fantástico, beleza?